Então, a gente tinha visto anteriormente, né, que o número complexo ele também pode ser escrito na sua forma trigonométrica. Aqui eu tenho dois exemplos de números complexos na forma trigonométrica. Eu tenho o Z1, que é escrito como Rho1, essa é uma letra grega, tá? Não é um P, é um Rho. Rho1 vezes cosseno de θ1 mais e seno de θ1. Esse Rho1, ele é um módulo, né, do número complexo. O que é esse módulo? Ele é a distância entre a origem do sistema cartesiano e o ponto e o afixo do número complexo. A gente viu que o número complexo pode ser representado por um ponto no plano cartesiano. Então, a distância entre a origem e esse ponto é dada por ρ. A gente acha esse ρ utilizando o teorema de Pitágoras. E esse θ, ele é o ângulo formado entre o eixo real e entre esse segmento de reta, que vai da origem até o ponto o afixo. Então, esse aqui é o ângulo. Então, se você tem dois números complexos escritos nessa forma trigonométrica, você pode representar o produto deles dessa forma aqui. Ó. Onde retira essa vírgula aqui, tá? Porque, na verdade, é uma multiplicação. E não é P, tá? É ρ, essa letra aqui. Então, como você vai fazer a multiplicação de dois números complexos? Bem simples. Ó. Você vai multiplicar os módulos dele, tá? Esses módulos, e vai multiplicar pelos argumentos. Esse é o argumento do número, tá? O argumento é o ângulo, tá? Aqui você tem o cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento. Então, o que acontece? Você vai somar os argumentos dos dois complexos, soma os argumentos, e aplica o cosseno e o seno. Então, basicamente, você vai escrever da mesma forma, né? Que você vai fazer é multiplicar os módulos e somar e adicionar os argumentos. Então, essa é a forma de multiplicar números complexos quando eles estão na forma trigonométrica. Eu também posso fazer o seguinte, se eu tenho um número na forma trigonométrica, eu posso colocar ele na forma geométrica e fazer a multiplicação que a gente já conhece. Onde essa aqui, por exemplo, é a forma geométrica, onde eu tenho a parte real e a parte imaginária em destaque. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho esses números complexos. Ó. O número z ele é escrito dessa forma. Tá? É 2 vezes cosseno de 30 mais i seno de 30. E o número w, aqui está z, mas é w. Tá? É 1 vezes cosseno de 120 mais i seno de 120. Então, aqui eu tenho, o módulo é 2, aqui o módulo é 1. Vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1. Vezes o cosseno da soma desses ângulos, dos argumentos, 30 mais 120, cosseno de 30 mais 120, mais i seno de 30 mais 120. Então, vai dar cosseno de 150 mais i seno de 150. Então, o resultado é esse número aqui, ó. Menos raiz de 3 mais i. Z vezes w é menos raiz de 3 mais i. Ou seja, eu parti de um produto de dois números complexos na forma trigonométrica e cheguei a um número complexo na forma algébrica. Agora, a divisão é a mesma ideia, né? Eu vou pegar aqueles números complexos na forma trigonométrica, né? Vou dividir eles, eu vou chegar nesse modelo aqui, ó, que eu posso aplicar para todos. Então, vamos retornar aqui. Ó. Na multiplicação, o que eu tenho? Eu multiplico os argumentos e somo. Não, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Agora, na divisão, acontece diferente. Ó. Eu vou dividir os módulos e vou subtrair os argumentos. Tá? Então, na multiplicação, multiplico os módulos, adiciono os argumentos. Na divisão, eu divido os módulos e subtraio os argumentos.
Vocês podem pensar nessas formas gerais de fazer multiplicação e divisão de números na forma trigonométrica. Ou então, né, você pode simplesmente pegar os números e ir multiplicando, mas assim fica mais simples, né? Você fazer todas essas multiplicações, tá? Aqui está a forma geral de multiplicar ou dividir. Já a radiciação, ela é feita utilizando essa forma. Então, imagine que eu tenho um número complexo z, né? Também escrito na forma trigonométrica. Eu vou pegar esse z e vou elevar ele à potência n, tá? Ou seja, vou multiplicar z vezes, n vezes esse número z, né? Então, o que vai acontecer? Vejam bem. Pensando na fórmula da multiplicação aqui, o que eu vou ter? Esse argumento ele vai ser multiplicado por ele mesmo, né? N vezes. Então, vou ter P elevado a N. Os argumentos vão ser adicionados N vezes. Então, vou ter N vezes o argumento. Aqui, ó, N vezes o argumento. Então, elevar um número complexo a uma potência é equivalente a pegar o seu módulo e elevar a mesma potência e multiplicar o seu argumento por aquela potência. Então, essa é a ideia de potenciação de números complexos. É claro que aqui eu estou falando da forma trigonométrica. Aqui tem algumas observações, ó, que o módulo de z de n ele é o mesmo módulo de z, só que elevado ao expoente n. E o argumento de z de n, que é aquele ângulo lá, ele é igual ao argumento de z multiplicado por n. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho esse número complexo. Z, que é igual a 1 vezes cosseno de 30 mais I seno de 30. Eu quero calcular Z elevado a 15. Ó. Então, o que eu faço? O módulo vai ser elevado a 15 vezes cosseno de 15 vezes o argumento, mais I seno de 15 vezes o argumento. 15 vezes 30. 15 vezes 30. Então, vai dar cosseno de 450, que é equivalente a cosseno de 90, e seno de 90. Então, z elevado a 15 é I. Agora, a última operação, em relação à forma trigonométrica, é a radiciação. A radiciação ela é um pouco mais... é um pouco diferente, né? A fórmula para você aplicar a radiciação de um expoente qualquer, tá? Expoente não, né? De um índice qualquer. Então, se eu tenho um número complexo z, também escrito na forma trigonométrica, eu quero extrair a raiz enésima desse número complexo, isso é equivalente ao quê? A extrair a raiz enésima do módulo, tá? E também, o que você vai fazer com o argumento? Olha só, o argumento você vai dividir ele por n e vai adicionar 360 graus dividido por n. Tá? Isso aqui vai formar uma sequência, tá? Uma progressão. Por quê? Porque esse k ele é um número inteiro, tá? Ele vai variar de 0 a n menos 1. Então, vejam bem, olha aqui a diferença. Quando eu faço a divisão, eu tenho um valor apenas. Né? Quando eu faço a multiplicação, eu também tenho apenas um valor. Mesmo acontece com a potenciação, tá? Eu vou ter apenas uma resposta. Só que na radiciação, isso não acontece. Eu vou ter várias respostas. Na verdade, eu vou ter n raízes, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse n igual a 4, então teria raiz quarta de z. Então, vou ter 4 respostas para raiz quarta de z. Tá? Se fosse 100, então, se n fosse igual a 100, né? Raiz centésima de z. Então, teria 100 respostas. Tá? Então, na radiciação, dependendo do valor de n, é a quantidade de respostas que você tem. Por conta disso aqui, ó. Essa equação ela foi deduzida, né? A partir dessas relações aqui, as relações anteriores.
Então, ó, isso ocasiona o quê? Que todo número complexo, diferente de zero, né, ele vai ter n raízes distintas, tá? Foi o que eu disse agora. As quais vão ter todas o mesmo módulo. O módulo vai ser igual para todas, vai ser raiz enésima daquele módulo. E o argumento ele vai formar essa progressão. Ó. Então, o primeiro termo do argumento é θ sobre n, e ele vai ter essa progressão que, para cada valor de k, você vai adicionar o argumento 360 graus sobre n. Então, esse ângulo vai aumentando de 360 graus sobre n a 360 graus sobre n, ou argumento, né? A gente vai ver um exemplo de aplicação disso agora. Vamos ver um caso de aplicação. Determine, né, no conjunto dos números complexos, os valores de x que tornam essa sentença aqui, ó, x à quarta mais 16 igual a zero, verdadeira. Que aqui representa graficamente. Tá? Então, como que eu resolvo essa equação aqui? Bom, eu quero o valor de x, né? Então, óbvio que eu vou passar o 16 para o outro lado. Eu vou chegar nisso, ó, x é igual a raiz quarta de menos 16. Isso aqui a gente sabe que do conjunto dos reais não tem solução, né? Porque no conjunto dos reais não existe raiz de número negativo, né? Raiz de potência par de número negativo. Ó, vamos ver então como que a gente resolve. Para resolver esse tipo de problema, eu preciso recorrer a essa fórmula aqui dos números complexos, de radiciação de número complexo. Qual que vai ser meu número complexo aqui? Menos 16. Né? Então, o que eu tenho? Z é igual a menos 16, que é a parte real. Um número complexo só tem parte real. Então, como que eu vou resolver? Primeiro, eu escrevo na forma trigonométrica esse número, para poder aplicar essa fórmula. Se vocês não lembram como que se passa um número da forma algébrica, que é essa aqui, para a forma trigonométrica, vocês revejam o capítulo que a gente estudou sobre números complexos. Tá? Mas, basicamente, você vai fazer o seguinte. Ó. O módulo, ele é o quê? O módulo você vai encontrar aplicando Pitágoras, né? Ao triângulo retângulo que você forma quando você coloca o seu número complexo no plano, né? No plano de Argand-Gauss. Então, aqui, por exemplo, como o número complexo ele só tem parte real, então ele vai estar no eixo real, né? Então, ele vai ser o próprio módulo, né? Vai ser esse número aqui, ó. Então, imagina aqui que eu tenho esse eixo real, né? Então, se meu número tivesse aqui, o 16, ó, ele estaria, né? Menos 16. Então, o que acontece? Aqui eu não teria como fazer um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Então, como eu quero o módulo do número, vai ser o próprio valor. Só que positivo, claro, né? Eu estou pegando o módulo, né? Agora, para achar o ângulo ou o argumento, né? O que que você faz? Você vai pegar a tangente do cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então, essa é a ideia, tá? Para você transformar um número na forma trigonométrica. Aqui no caso, né, vai dar zero, né? Você pega, porque não vai ter ângulo formado, já que ele está no real. Você pega a tangente que dá esse valor. Então, continuando, o que vai ser feito agora? Vou aplicar essa fórmula aqui, ó, onde o meu n vale 4, né, e o ρ vale 16. O ρ vale 16, o θ vale 180. Então, vamos ver. Ó. Minha primeira solução vai ser
raiz quarta, né, de 16, que dá 2. Raiz quarta de 16 dá 2. Então, o módulo é o mesmo, né? Aqui diz, o módulo, para todos os números, ele vai ser igual. Agora aqui eu vou ter o quê? Cosseno de 45. Por que 45? Ó, 180 dividido por 4. Aqui está dizendo, primeiro termo vai ser θ, o argumento, dividido por n. Então, 180 dividido por 4. E a razão de crescimento vai ser o quê? 360 dividido por n, que é igual a 90, né? Então, meu primeiro ângulo é 45 graus. Então, vou ter minha primeira solução como 2 vezes cosseno de 45 mais e seno de 45. A gente sabe que vai dar o quê? Raiz de 2 mais raiz de 2i. Agora, segunda solução. O módulo não vai mudar para todas, né? Vai ser o mesmo. Vou adicionar 90 graus. Esses 90 graus aqui, que é a razão da minha progressão aritmética, eu vou somar ao ângulo anterior. Então, vai dar 35. 35 graus mais 90 graus, 135. Vou fazer o mesmo para esse outro argumento. Esse outro argumento não, o argumento é o mesmo. Só que cosseno de 135 vai dar menos raiz de 2, mais raiz de 2i. Aqui, vou somar 90 a esse valor agora, vai dar 225. Depois, somo mais 90 a esse valor. Então, vou ter essas raízes aqui. Ó, a primeira raiz é essa, segunda, essa, terceira e quarta. Então, outra questão interessante é que os afixos dessas raízes dos números complexos, eles vão formar um polígono regular com n lados. Então, essa minha potência aqui é 4, né? Que era a raiz quarta, não é? Então, vou ter um polígono com 4 lados. Então, essas 4 soluções, elas são raízes dessa equação aqui. Então, tem essas 4 soluções. Lembrando lá de polinômios, né? Quando a gente tem um polinômio de ordem 4, então eu tenho 4 soluções para esse polinômio. Então, essas são as minhas soluções. Então, a ideia é a seguinte, ó, você pega, coloca o seu número na forma trigonométrica, tá? Depois você vai extrair a raiz enésima desse número. Aqui, no caso, era a raiz quarta. Esse módulo ele vai repetir para todos, tá? O primeiro argumento vai ser θ sobre n. Θ sobre n. Como aqui é 4, 180 sobre 4, 45. Os demais argumentos, você vai somando essa razão aqui, ó, 360 sobre n, tá? Você vai somando a razão. No caso aqui, dá 90. Vai somando a razão e encontrando os valores. Então, veja que eu estou partindo da forma trigonométrica para chegar na forma algébrica. Por quê? Porque na forma trigonométrica eu tenho esse modo, né, de encontrar as raízes, que eu não tenho um análogo na forma algébrica, tá? Então, sempre que você for extrair a raiz de um número complexo, é conveniente você escrever ele na forma trigonométrica, como foi feito aqui. Depois você aplica essa fórmula, essa relação, para encontrar todas as raízes possíveis. Lembrando que na radiciação, né, você vai ter N soluções. Já na multiplicação, na divisão e na potenciação, você tem apenas uma. Tá? Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi comentado aqui? Não, professor. Não? Não, professor. Ok. Então, tem uns exercícios lá no portal para resolver, tá? São os exercícios de aplicação. Eu vou encerrar a chamada no Zoom, mas vocês podem perguntar aí se tiver alguma dúvida, ok? Ok. Até amanhã, então. Falou. Falou, professor.